A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, na tarde desta sexta-feira. Hoje tarde, estou aqui no monte chamado Monte de Jacó, em Tomás Coelho, aqui no local onde é denominado Pedra do Concerto. As pessoas têm umas rochas aqui e eles denominam essa rocha como local do concerto. Por isso eu estou aqui nessa tarde para meditar na palavra do Senhor Jesus, para meditar na palavra do Senhor. E nesta tarde nós vamos meditar sobre o tema força para mantermos de pé em tempo de crise. Esse é o tema que eu quero esmiuçar com você na tarde desse dia. Mas antes, eu quero dizer que sou o pastor Mário Teixeira. Hoje sou membro, sou auxiliar e dirigente ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Osana, no bairro do Engenho da Rainha, na rua Pereira Pinto, número 267, no Engenho da Rainha. Então eu convido vocês, nós no momento estamos ainda com o povo de quarentena, por causa dessa pandemia que está alastrando não só o Rio de Janeiro, mas todo mundo. Então nós estamos nos reunindo apenas de 15 em 15 dias em nossa igreja. E assim que terminar esse momento difícil, esse momento de crise, nós vamos estar normalizando nossos cultos. Os nossos cultos é sempre às terça-feira, culto da família e libertação. Quinta-feira, culto de ensinamento da palavra de Deus, conhecido como culto doutrinário. E domingo, às 15h30, escola bíblica dominical. E às 18h30, nosso culto de louvor e agradecimento a Deus. Temos alguns cultos dias de sábado também, que é culto de varões e avivamento, mas os cultos oficiais, naturalmente, são os cultos de terça, quinta e domingo. Então, eu deixo para você, se sentir o desejo de nos visitar, assim que passar esse período difícil que está acontecendo, será bem-vindo em nossa igreja para a glória do Senhor Jesus. Então, eu deixo o convite, e eu sei que vai ser bênção receber você, receber a sua família, receber em nome de Jesus, você não cristão, ou você cristão que está sem uma igreja, sem um local para congregar, venha estar conosco. Nós daremos toda a orientação possível para que você possa estar conosco adorando a Deus. Se você tiver problema na igreja que você saiu, na igreja que você deixou, eu vou estar orientando a você como vai ter que proceder para que você esteja em paz conosco, congregando conosco. Então, nós não estamos aqui chamando e não queremos membro de nenhuma outra igreja. Todas as igrejas são bênção de Deus. Nós não somos a igreja perfeita, não somos a igreja como muitos dizem, única igreja verdadeira, porque a igreja de Cristo é uma só em Cristo Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus. Quero que você abra, se você tiver aí essa palavra, Bíblia Sagrada, eu quero que você abra na epístola ou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, e vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim: Ora,
quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Como eu disse, o tema da tarde de hoje é força para manter-se de pé em tempo de crise. É bem verdade que talvez aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus tem poder de levantar a sua vida? A verdade é que enquanto nós não buscamos a realidade de Deus, ao conhecimento de Deus, nós sempre estaremos caídos, distantes, afastados da presença do Criador. É muito importante, meus irmãos, porque Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, é tão amoroso, é tão benigno, que ele olha para nós, seres, às vezes, quero dizer aqui, seres nós desprezíveis, pelas nossas atitudes erradas, por aquilo que fazemos de errado, e às vezes machucamos a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes queremos colocar na justificativa da forma que nós tratamos as pessoas em Deus, e pregamos um Deus que muitas das vezes se torna um Deus carrasco, que muitas das vezes se torna um Deus sem misericórdia, um Deus que destrói, um Deus que mata. Aí você pode perguntar, pastor Mário, mas a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. É verdade, Deus é fogo consumidor. Mas também diz que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Então, há algumas características importantes para nós sabermos que precisamos continuar de pé em tempo de crise. Você talvez está passando em um período de crise na tua vida. Talvez você esteja com crise na vida financeira. Talvez você esteja com crise na vida sentimental. É impressionante a quantidade de divórcios que estão em processo. É impressionante a quantidade de pessoas que têm abandonado a sua família, mesmo sabendo que Deus não aprova tal atitude. Meus amados, minhas amadas, a mensagem não é uma mensagem doutrinária, é uma mensagem de incentivo. E eu quero incentivar a você a permanecer de pé em tempo de crise.
Olha só o que o Senhor disse ao profeta Isaías. Sabe o que nos impede estarmos de pé na presença de Deus? É a falta de conhecimento de Deus. Porque nós só falamos de Deus naquilo que nós imaginamos que Deus é, mas não procuramos conhecer a realidade de quem é Deus. Então eu quero que você abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, o versículo de número 8, diz assim: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Olha só que coisa interessante. Deus está dizendo, o eterno, ele subsiste para todo o sempre. A palavra do Senhor, ela é eterna. Então, se tem uma coisa, a mensagem dessa tarde é para você, meu irmão, é para você, minha irmã, que por algum motivo da vida ou por uma palavra mal colocada, talvez de alguém que falou para você algo que entristeceu e magoou esse seu coraçãozinho, a mensagem de Deus para a sua vida é: fique de pé em tempo de crise. Mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer para estarmos de pé na presença de Deus. E é isso que eu quero meditar com você. A primeira coisa, você precisa lembrar-se do que Deus fez e já fez e continua fazendo por você. Quantas coisas boas Deus fez em sua vida. Pare um pouquinho para meditar. Pare um pouquinho para refletir. Porque as coisas agora podem sim estar ruins, mas Deus já fez muitas coisas maravilhosas na tua vida. Sabe o que me chama a atenção nas Escrituras Sagradas? É que nós aprendemos como o povo de Israel e fazemos às vezes as mesmas coisas que eles fazem. Fazemos às vezes as mesmas coisas que Israel faz. Então é muito importante isso, que Israel fez e continua fazendo nos dias de hoje. Você lembra que Deus tirou Israel do Egito com mão poderosa, mostrando todos os sinais, maravilhas, atravessando um mar a seco, chegando e sustentando esse povo em pleno o deserto, com o maná que descia do céu, com carne que eles pediram, com água para eles beberem, mas mesmo assim eles não souberam agradecer. E na primeira dificuldade que acontecia, eles colocavam culpa em Deus. E aí, por muitas das vezes, Deus permitia que as nações inimigas se apoderassem deles, até que eles reconhecessem que dependeriam de Deus. Então, se tem uma coisa que você precisa saber para que você volte a estar em pé, é você se lembrar das coisas boas que Deus fez na sua vida. A segunda coisa que você precisa entender
é que você não pode e nunca deve ser altivo de coração. Ou melhor dizendo, você não pode ser orgulhoso. O orgulho é algo que nos impede de nos aproximarmos daquele que está pronto a nos levantar. Deus está aqui de braços abertos, esperando você tomar a decisão correta, a decisão certa. Mas muitas das vezes o seu orgulho não permite que isto aconteça. Então eu quero dizer para você, lembre-se do que Deus fez na sua vida, mas arranque do seu coração o orgulho. Eu quero que você leia comigo o livro de Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo 3, versículos de número 5 e 6. 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Veja só, confia no Senhor de todo o teu coração. E primeiro, não andes no seu próprio entendimento. Sabe o que faz às vezes nós quebrarmos a nossa cara? É fazermos aquilo que nós achamos que está correto. É nós pegarmos essa Bíblia que está aqui na minha mão e eu ler um texto da Bíblia para adaptar para a minha vida particular. E eu não posso fazer isso, porque a Bíblia ela não é de interpretação particular. A Bíblia ela se interpreta por si mesmo. A Bíblia ela é a nossa bússola para chegarmos ao céu. Se nós não andarmos naquilo que a Bíblia nos ensina, nós nunca vamos chegar ao nosso objetivo e nunca vamos estar verdadeiramente de pé. Então Deus quer que você esteja de pé. É muito importante isso para a sua vida. É muito importante. Por quê? Porque nós precisamos sim tomarmos as decisões mais importantes das nossas vidas. E qual é a decisão mais importante da tua vida? A decisão mais importante da tua vida é a sua profissão. A decisão mais importante da sua vida é você ter fama. Não, a decisão mais importante da nossa vida é reconhecermos a nossa dependência única em Deus. Então, meus amados, nós estamos falando sobre força para mantermos de pé em tempo de crise. A segunda coisa, nós precisamos aprender que a interpretação da Bíblia Sagrada, ao lermos, ao meditar, não é para o nosso bel prazer. O que nós estamos vendo acontecer hoje é que muita gente simplesmente interpreta a Bíblia para o seu bel prazer, para poder se dar bem na vida, para poder ter prosperidade financeira. Eu não tenho nada particularmente contra a prosperidade. Eu creio na prosperidade de Deus. Eu creio que Deus é um Deus que prospera o seu povo, que não deixa o seu povo passar por necessidade. Mas nós não podemos usar da palavra de Deus para manipularmos as pessoas, para poder fazer com que as pessoas sejam verdadeiros zumbis na fé, para fazer aquilo que nós mandamos e nós ordenamos. Nós precisamos ensinar a elas a terem fé, mas fé real e verdadeira na palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero falar com você, primeiro, eu falei que você precisa
simplesmente lembrar-se daquilo que Deus já fez na tua vida. Agora, a segunda coisa que você precisa entender para você permanecer de pé é que é Deus que fortalece aqueles que estão fracos. Nenhuma das vezes que Deus chamou alguém, Ele chamou alguém que estava deitado, Ele chamou alguém que falasse, ó, fica deitado, fica sentado. Não, Ele diz, levanta-te. Vocês lembram? Isaías 60 diz, levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então sempre Ele vai mandar você se levantar. Eu lembro que no livro do profeta Joel, ele diz, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Isso quer dizer, nós às vezes, na nossa forma de pensar, nós fracassamos, nós somos fracassados, mas na nossa mente nós temos que ter a convicção de que aquele que nos fortalece, ele vai nos levantar e nos pôr de pé. Por isso que eu digo que nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. Então você às vezes se encontra desanimado, às vezes o corpo fica literalmente sem força, às vezes você sente que a sua capacidade de resistir está praticamente indo a pique, você já não tem mais condição de continuar. A coisa que eu quero dizer para você é que você lembre que quem tem poder é Deus, quem tem o domínio das coisas é Deus, quem faz acontecer todas as coisas é Deus. Então tudo está nas mãos de Deus. Quando o seu corpo ficar cansado de tanto problema que acontece, olha, eu estou indignado de tantas notícias ruins que nós temos tido no decorrer desses últimos meses. É só falando de doença, de morte, de pandemia, de briga política, de que querem tirar o presidente, que querem defender o presidente. É um monte de coisa que nós estamos vendo e ouvindo que não traz edificação nenhuma para a nossa vida espiritual. Então a mensagem de Deus nessa tarde para você é: Deus é quem fortalece os fracos. A força do fraco não vem dele mesmo. A minha força não vem de mim mesmo, a minha força vem dada por Deus. Se eu respiro, é porque Deus me deu fôlego de vida. Se eu falo, é porque Deus me deu o som para me falar. Se eu prego, é porque Deus me deu autoridade para pregar. Se eu canto, é porque Deus me chamou para cantar. Se eu oro, é porque Deus, através do Espírito Santo, tem me impulsionado a orar. Então tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, é permissão de Deus, e nada vai acontecer na nossa vida se não for pela permissão do nosso Deus. Então Deus é quem fortalece os fracos. A terceira coisa que eu quero que você entenda para que você possa se manter de pé em tempo de crise. Primeiro, Deus está sempre pronto para nos ajudar. Deus está sempre aí, prontinho, para falar com você, para ajudar você na sua dificuldade. O problema é que às vezes nós demoramos demais de reconhecer a soberania de Deus. Esse que é o grande problema. Temos que clamar, temos que pedir, temos que gritar que Deus nos ajude em um momento tão difícil que estamos vivendo. Nós temos visto pessoas desesperadas,
pessoas sem nada para comer dentro das suas casas. E às vezes agora nem as nossas igrejas estão tendo condição de ajudar. A igreja que eu congrego mesmo, meus irmãos, nós somos uma igreja pobre. Nós não somos uma igreja que entra milhões, que entra 1.000, 2.000, 3.000. Nossa igreja às vezes não conseguimos nem pagar as contas mensais do mês. E tem muitas pessoas da nossa igreja precisando de ajuda e nós às vezes não temos condição de ajudar. A realidade é essa. Eu estou aqui por quê? Porque estou desempregado. E eu desempregado não tenho como às vezes nem conseguir equilibrar as coisas da minha casa. Mas eu sei de uma coisa: Deus é Deus fiel que prospera em nossas vidas. E aquilo que eu consigo de pouco, eu tiro para ajudar aqueles que estão necessitados. Se eu recebo uma cesta básica, aquela cesta básica não vai ser só minha, vai ser também de alguém que precisa. Porque nós temos que aprender que a maior virtude daqueles que servem a Deus é servir ao próximo. Então, se nós temos alguma coisa, nós temos que dividir aquelas coisas que temos com o próximo. E não é dar migalha e dar coisas que sobraram, é coisas que são essenciais e que são para benefício das pessoas. Precisamos confessar que estamos às vezes perdidos no nosso entendimento limitado. Às vezes nosso entendimento é tão limitado que nós nos alcançamos e estamos perdidos, meus irmãos. Meu irmão e minha irmã, quando a situação da nossa vida estiver uma situação desesperadora, nós devemos confiar na providência do nosso Deus. A quarta e última coisa, para que você tenha força para manter-se de pé em tempo de crise e para encerrarmos aqui a nossa meditação dessa tarde, Deus o levantará e manterá você de pé. Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente a Deus, de corpo, de alma, Ele também está pronto a fazer coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Pense nisso. Pense nessa palavra, medite nas Escrituras e até a próxima mensagem nós vamos estar continuando e falando desse Deus que é misericordioso e quer que você que está hoje abatido, caído, fraco, possa se levantar novamente. Porque Deus não quer que você continue prostrado, Deus quer que você seja renovado, Deus quer que você seja curado, Deus quer que você seja restaurado, Deus quer que você volte a pregar a palavra, Deus quer que você volte a ser aquele que Ele chamou. Então Deus abençoe a sua vida. Quero deixar para você essa meditação e que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Lembre-se, Deus é contigo. Se você quiser e gostou desta palavra, desta mensagem, dê o seu like aí no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, divulgue o nosso canal. Nós precisamos que a mensagem do Evangelho alcance as pessoas, uma mensagem não de punho de uma denominação, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, porque Jesus é aquele que nos salva. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.